Gostaria de falar, senhores, do fracasso retumbante que foi a greve do Lula Livre. Nós tivemos meia dúzia de gatos pingados que foram espalhados, a exemplo do que aconteceu pelo menos aqui na capital paulista. Alguns resolveram invadir a Avenida 23 de Maio, outros pegaram outros pontos estratégicos da cidade. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque não conseguiram número suficiente de pessoas para conseguir travar o país. Então o que eles pegam? É sempre a ponta de lança, é sempre a bucha de canhão, colocam ali no meio da avenida, espalham os pneus, tacam fogo em tudo e você tem um caos espalhado na cidade de São Paulo. Em pleno horário de pico, onde as pessoas precisam transitar para chegar ao seu trabalho, para conseguir exercer a sua profissão, para estudar, porque muitos desses vão às 8 horas da manhã também para a faculdade e não conseguem. Não conseguem porque tem meia dúzia de gato pingado, pau mandato de partido político lá, botando fogo e causando um verdadeiro transtorno para o Estado. Isso não aconteceu só aqui na cidade de São Paulo, como aconteceu em diversas outras capitais do Brasil. Inclusive, nós tivemos também, infelizmente, um ocorrido na cidade de Belo Horizonte, onde uma mulher, olha só, saiu na imprensa, mulher inala fumaça de protestos indo trabalhar, e tem série de ataques cardíacos. Olha só o que vocês estão fazendo com a população. Vocês estão gerando vítimas através de uma ação irresponsável que não representa nada da população brasileira. Uma mulher foi internada em estado grave no hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, após inalar fumaça em um protesto nesta sexta-feira. Moradora de Edi Alves Guimarães, de 53 anos, seguia para o trabalho de ônibus. Os senhores não estão ajudando trabalhador nenhum, muito pelo contrário, estão prejudicando todo mundo. Se vocês querem se prejudicar, entrem dentro de uma sala. Eu não vou terminar porque, sinceramente, senhor presidente, essas pessoas que estão indo hoje às ruas não representam em nada a população brasileira. Olha, são todos sindicalistas, pau-mandatos de sindicato. Inclusive, nós temos uma deputada, a deputada professora Bebel, que eu falei aqui dela ontem, dizendo que se eu encontrasse o nome dela verde aqui no telão, eu iria avisar o pessoal da POSP que ela não aderiu à greve. A professora está de acordo com o que nos consta presente na Assembleia Legislativa, então eu gostaria de avisar a todos que fazem parte da POSP que ela não cumpre com o seu papel. Você, professor sindicalista, que está aderindo à greve hoje, a sua representante disse que do seu salário falta, mas o dela aparentemente não. Vamos ver se no final do mês ela vai cumprir a sua palavra. Mas por falar em sindicalista, isso está travando o nosso país, travando o desenvolvimento do nosso Brasil, travando o desenvolvimento da nossa nação, do estado de São Paulo. Se existe uma coisa que atrapalha o Brasil, é sindicalista. Inclusive, eu gostaria de começar a campanha: troque um sindicalista por um trabalhador. Empresários brasileiros, troquem o sindicalista por um trabalhador, porque nós temos aí milhões, milhares e milhares de desempregados, e os sindicalistas encontram tempo para conseguir fazer greve e prejudicar os outros que querem trabalhar, os outros que querem sim trazer sustento para sua casa. Inclusive, eu gostaria de cobrar também uma ação mais enérgica ao governador do estado de São Paulo, João Dória, que permitiu por muito tempo que isso se arrastasse nas avenidas, nas rodovias, atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas. O cidadão do estado de São Paulo paga imposto muito bem pago para que o senhor utilize de todos os arsenais para desobstruir todas as vias e garanta ao cidadão o seu direito de ir e vir, custe o que custar. O direito de ir e vir, ele é constitucional e deve ser garantido. E não é por causa de meia dúzia de militantes, de pau-mandado de sindicato, que o trabalhador ele tem que ser prejudicado. Inclusive, senhores, por falar em sindicalistas, eu não posso deixar de falar o que aconteceu nas linhas de metrô. Muitas linhas de metrô parcialmente paralisadas. Sindicato dos metroviários. Tem um monte de gente querendo trabalhar no lugar de vocês. Tem um monte de gente querendo abrir mão de greve para conseguir um emprego, sustentar a família. E pasme, senhores, as poucas linhas que não foram paralisadas, as linhas que não foram paralisadas eram linhas privadas. PPP e as concessões.
Então, só para concluir, senhor presidente, eu estou trazendo a essa Assembleia Legislativa um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a privatizar as linhas do metrô e também CPTM, a que ele achar mais conveniente. Porque se a linha 4 amarela está funcionando perfeitamente bem e não atingiu a vida de nenhum trabalhador, por que as demais linhas também não poderiam seguir esse raciocínio, essa lógica, esse tipo de trabalho? Tem que tirar das mãos do sindicato, sim. Tem que vir para a iniciativa privada, sim. Porque se permanecer o jeito que as coisas estão agora, vai prejudicar muito a população do estado de São Paulo. Então, quanto mais privatizar, melhor. Essa tarde de sexta-feira, dia de greve, se bem que alguns deputados aí que chamaram a greve assinaram aqui a lista, hein? É bom dar uma conferida. Então, você aí que votou nos deputados que chamaram a greve, fez greve hoje, e o deputado veio aqui ganhar o seu dia, não vai ter nenhum desconto em seu pagamento, preste muita atenção. E, Major Meca, faço também as suas palavras, as minhas palavras, com respeito ao senhor governador, e digo mais, o que esperar de um governador que no dia do velório de um policial militar, no dia que as nossas forças de segurança estão em luto, vai jogar bola, vai comer pizza e posta em sua rede social o seu, entre aspas aí, o seu luto. É uma falta de respeito seguida de outra falta de respeito com as nossas forças policiais. Então fica difícil de acreditar na palavra do senhor governador quando nós enxergamos aí no dia a dia essa falta de respeito que vai desde um coronel da Polícia Militar, dentro do Comando Geral, fazendo o seu trabalho, até um cabo de rota que foi brutalmente assassinado na porta de casa e que no dia do seu velório, o senhor governador não guarda o luto e, pelo contrário, vai jogar bola e comer pizza com os seus amigos parlamentares. Então fica aqui novamente a nossa indignação. Eu gostaria de colocar, quando o telhado falou aqui da Tenente Marandola, de Mogi, colocar aqui no painel. Isso aqui foi a facada que a Tenente tomou. Marandola, Mogi das Cruzes. Isso aqui é uma mulher, policial militar, que veste a farda cinza bandeirante para defender a família, para defender o povo paulista. E quase, graças a Deus, não perdeu a vida, Major Meca. E muitos falam da letalidade policial. Se brincar, vão reclamar porque o vagabundo que cortou o pescoço da policial foi morto, foi pro saco. E tem que ir. Levantou a faca pro policial, atentou contra a vida do policial. É saco. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A deputada federal, Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, hoje deputada federal, era vereadora em Niterói. É vergonhoso algumas ideias defendidas por essa deputada. Respeitamos ela enquanto pessoa, mas algumas ideias, falar que o suicídio do policial é um peso na consciência, pelo amor de Deus, eu falo, Sargento Marcelo Melo, veterano aqui de Polícia Militar, falo para ele, trabalha comigo. Se a grande ocorrência passar na minha frente, telhada, não vai ter direitos humanos, não vai ter estatuto do desarmamento, não vai ter, levantou a arma para o meu policial, saco. Se eu estiver passando, Meca, se eu puder dar um reforço ali para o 01, para a Rádio Patrulha, ou seja lá para quem for, pelo amor de Deus. Agora, é triste
que policiais, como a tenente, que quase perdeu a vida defendendo o povo de São Paulo, depois de 30 anos de polícia militar, 35 anos de polícia militar, chega ao posto de coronel, vá no quartel do comando geral e fazendo o seu trabalho, registrando a ata no celular, seja humilhado pelo governador, ao vivo, nas redes sociais do governador. É um absurdo, é um absurdo. O governador vai ter que aprender a pedir desculpa, ou por bem, ou à base da crítica, né? Aí ele vai achar que é por mal, mas não é por mal, não é pegando no pé. Desde o dia 15 de março estamos aqui, o coronel Tereza dá muito mais tempo que nós. Vamos cobrar sim o respeito às nossas forças de segurança. Ato contínuo, queria mais uma vez repudiar o ativismo aí do STF. Acho sim que o parlamento tem que dar uma resposta à altura. Não é possível que 11 façam aí, coloquem aí os mais de 500 parlamentares de joelhos e legislem assim como querem. Não foram eleitos para isso. Não foram eleitos para isso. E gostaria sim da CPI da Lava Toga, gostaria sim de algum processo de impeachment de alguns ministros ali do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. Eu tenho vergonha dos ministros do STF. Eu tenho uma vergonha como cidadão brasileiro. Deputado Nascimento, entrei com um processo contra a revista Isto É. Disseram lá que eu enganei a família Bolsonaro. Que eu enganei, usaram essas palavras, que eu enganei o presidente Jair Bolsonaro, que eu, enquanto carteiro, era ligado ao Partido da Causa Operária. E fizeram lá uma nota. Poxa, me associar ao PCO, pô, é demais, né? Entrei ali com o processo pedindo a reparação. O que a juíza disse? Não vou dar causa não, porque você tem que provar, eu que tenho que provar à justiça que eu nunca tive contato com o PCO. Oh. Ué, então peraí, Deus me livre, algum veículo de fake news como a Isto É, a Veja, Estadão, Folha de São Paulo, publicar que eu fui envolvido em algum esquema criminoso, que Deus me livre, alguma maluca aí, alguma Patrícia Leres da vida, me acusou de estupro, como acusou o deputado federal Marco Feliciano, e eu que vou ter que provar que eu não tenho culpa. Jesus amado, estou invertendo a situação. Então a justiça brasileira está passando vergonha, mas vou recorrer, é um direito meu. E para finalizar aqui a sexta-feira, mais uma indignação de quem utiliza os serviços públicos. Deputado Major Meca, meu pai, seu Gilson, foi com a dona Nena, minha mãe, sexta-feira passada, na UBS São Mateus, em frente à paróquia São Mateus, tomar a vacina da gripe. Chegando lá, a atendente pegou a carteirinha de vacinação, pegou o documento do meu amado pai e perguntou para ele, qual a tua idade? Aí ele falou, 54, novo. Só que ele é daqueles pernambucanos, está assistindo, seu Gilson, aqueles pernambucanos brutos, chucros, que às vezes tem até vergonha um pouco de falar, e ela não entendeu. E perguntou novamente, quantos anos? 54. Como que é? 64, 74. Ô homem, fale com a boca. Você está achando que eu estou de brincadeira aqui? Eu pergunto para vocês que me assistem, qual que é a probabilidade da atendente, auxiliar de enfermagem, atender o meu pai, o seu Gilson ali, e ser mal educada, sendo, se fosse uma exceção, é a regra,
Essa atendente, ela trata todo mundo mal. É a regra. Tratou minha mãe e meu pai de uma maneira, no mínimo, discordial, mas ela deve tratar todo mundo ali em São Mateus dessa maneira. Então peço, presidente, que também encaminhe as notas taquigráficas aqui para o gestor ali do posto, não no sentido de punir essa atendente, não quero isso, é uma trabalhadora como todos nós, de repente, já até, como nós falamos lá, já aloprou, mas também o mínimo de sensibilidade, é uma servidora pública, precisa ter no mínimo educação, foi com o meu pai, mas pode ser com o pai de qualquer um outro, pode ser ali com aquelas pessoas humildes, ali da região de São Mateus, que encontram no serviço público, num posto de saúde, o último recurso para os seus males. Então deixo registrado aqui, presidente, agradeço aqui todos, aos grevistas aí, eu digo, não a eles, mas aos empresários, meus amigos, temos mais de 13 milhões de desempregados. Deem uma olhada aí em quem faltou hoje, quem cabulou o trabalho, quem foi aí para a avenida queimar pneu, dar trabalho à polícia militar. Temos 13 milhões de desempregados esperando aí uma oportunidade. Não quer trabalhar? Está no lugar errado. Trabalhou tem direito à greve, mas não é assim que se faz. O ato da greve hoje foi um ato para defender o presidiário Luiz Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. E eu me envergonho de ver alguns parlamentares incentivarem aqui a greve e virem aqui assinar a chamadinha para não perder o seu dia de trabalho. So anytime you stop me, you want your